Eu nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão rápido. Tudo começou numa terça-feira, um daqueles dias quentes de outubro, quando o sol bate no chão de terra do quintal e faz aquele cheiro de mato seco. Eu estava com 8 meses e meio de gestação, barrigona, os pés inchados, e o coração apertado de ansiedade. O parto estava próximo, mas eu não sabia que seria daquele jeito. Meu marido, João, tinha saído cedo para o trabalho na roça. Ele sempre voltava suado, com as mãos cheias de calos, mas com um sorriso que me acalmava. Naquela manhã, acordei com uma dorzinha chata nas costas, daquelas que a gente acha que é só cansaço. Tomei meu café com pão de milho, feito pela minha sogra, Dona Maria, que já tinha criado 8 filhos e sabia de tudo um pouco. Ela me olhou e disse: "Isso aí é sinal, minha filha. O menino não demora." Não dei muita bola. Primeiro filho, a gente acha que tem tempo de sobra. Fui varrendo a casa, arrumando as roupinhas do bebê numa gaveta velha de madeira que ganhei da vizinha. A dor foi aumentando, mas ainda era suportável. Até que lá pelas 10 horas, senti algo quente escorrendo pela perna. Olhei para baixo e vi sangue. Muito sangue. Meu coração disparou. Gritei pela minha sogra, que veio correndo. Quando viu, ficou séria, mas não perdeu a calma. "Vamos chamar as irmãs da igreja. Não pode ir pro hospital, você sabe como é." Eu sabia. Na congrega, a gente confia em Deus e nos irmãos. Médico é para quando não tem mais jeito. Dona Maria mandou o menino mais velho dela, o Pedro, correr até a casa do irmão Antônio, que era ancião. Enquanto isso, ela me deitou na cama, colocou uns panos embaixo de mim e começou a rezar. Eu tremia, não de frio, mas de medo. A dor agora era uma faca revirando dentro de mim. O sangue não parava. As irmãs chegaram rápido. A irmã Clara, que já tinha ajudado em outros partos, trouxe uns chás e uns óleos que ela mesma fazia. "Vai passar, minha irmã. Deus está aqui conosco." Elas rezavam, cantavam hinos baixinho, passavam a mão na minha testa. Eu fechei os olhos e tentei me agarrar àquelas palavras, mas a dor era maior que tudo. De repente, senti uma pressão tão forte que achei que ia rasgar ao meio. Gritei. Não tinha mais força para segurar. A irmã Clara falou: "Empurra, minha filha, empurra com fé." E eu empurrei. Senti o bebê saindo, mas junto veio mais sangue. Muito sangue. Tudo ficou turvo. Ouvi as vozes delas como se estivesse debaixo d'água. "Segura ela, irmã. Não deixa desmaiar." Alguém colocou um pano molhado na minha testa. Senti mãos firmes apertando minha barriga. Depois, um choro fraco. "É menino, irmã. Louvado seja Deus." Mas eu não conseguia abrir os olhos. O corpo todo doía e uma fraqueza, como se estivesse sendo sugada para fora de mim. Alguém segurou minha mão. "Irmã, fica conosco. Não solta a mão de Deus agora." Eu queria responder, mas a garganta não obedecia. Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei, estava deitada na mesma cama, mas tudo parecia diferente. A luz do quarto estava amarelada, como se fosse tarde. Minha sogra estava sentada ao meu lado, com os olhos vermelhos. Ela sorriu quando me viu mexer. "O menino está bem, minha filha. Chama-se Davi. Nasceu com saúde, graças a Deus." Eu tentei me levantar, mas uma dor aguda no ventre me fez gemer. "Não força, filha. Você perdeu muito sangue. As irmãs estão orando por você." Perguntei pelo João. Ela baixou a cabeça. "Ele está na roça ainda." Não quis deixá-lo vir. Homem não aguenta ver essas coisas. Entendi. Meu marido era forte, mas tinha medo de sangue, de dor. Sempre desviava o rosto quando eu cortava o dedo descascando mandioca. Passaram-se dias. Eu não conseguia me levantar sozinha. As irmãs vinham todo dia, traziam comida, rezavam, liam a Bíblia. O bebê mamava pouco porque eu não tinha forças. Dona Maria ajudava dando leite de cabra numa colherinha. "Você vai melhorar, filha. É só questão de tempo." Mas o tempo passava, e eu só piorava. A fraqueza não ia embora. Às vezes, quando ninguém via, eu olhava pro teto e perguntava para Deus por que ele tinha me deixado assim. Não era dúvida, era só cansaço. William, o irmão mais novo da igreja, veio me visitar uma tarde. Ele era quieto, sempre com a Bíblia debaixo do braço. Sentou-se na beira da cama e disse: "IRM." William abaixou a cabeça antes de continuar, como se pesasse cada palavra. Os dedos dele, grossos e cheios de calos de tanto trabalhar na roça, folheavam as páginas gastas do livro. "Irmã, eu li um versículo hoje que me fez lembrar de você." A voz dele era baixa, mas firme. É em João, capítulo 11. Quando Lázaro morreu e as irmãs dele choravam, Jesus chegou tarde. Marta até reclamou: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Mas ele não se apressou. Não evitou a dor delas. Eu fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras.
Não era consolo fácil, daqueles que a gente ouve e esquece. Era algo que doía um pouco, porque tocava no que eu não queria admitir, que talvez Deus não fosse tirar minha fraqueza assim de uma vez. Talvez Ele estivesse ali mesmo, no meio daquele cansaço que me deixava sem fôlego para amamentar meu próprio filho. E depois? Perguntei porque precisava ouvir o resto. Depois Jesus chorou com elas. William passou a mão no rosto como se enxugasse algo. E só então foi ao túmulo. Não adianta a gente querer pular a parte difícil, irmã. Às vezes o milagre vem depois da gente aceitar que tá quebrado. Ficamos em silêncio. O bebê se mexeu no meu colo, fazendo um barulhinho de descontentamento. Dona Maria entrou naquele momento com um copo de caldo de cana, olhou pra gente e saiu sem dizer nada, como se pressentisse que não era a hora. Você acha que eu vou ficar assim pra sempre? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Não era medo, era só precisar saber se alguém mais via o que eu via, que meu corpo não respondia, que as pernas tremiam quando eu tentava ficar em pé, que até segurar o menino nos braços doía. William não me deu uma resposta pronta. Em vez disso, pegou minha mão à esquerda, a que não tremia tanto, e apertou com força. Eu não sei, irmã, mas eu sei que Deus não desvia o rosto da gente na hora do sofrimento. Às vezes a gente acha que tá sozinho, mas é Ele que tá carregando a gente sem a gente nem perceber. Não chorei. Só respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada que vinha pela janela aberta. A chuva tinha parado fazia pouco, e o ar estava fresco, quase frio. William se levantou, colocou a Bíblia de volta debaixo do braço e se despediu com um aceno. Antes de sair, parou na porta e olhou para trás. Reza para Ele te dar força, mas reza também para te dar paciência. Porque às vezes a paciência é a força que a gente não sabia que tinha. Depois que ele foi embora, fiquei olhando pro teto de novo. O bebê adormeceu no meu peito, a respiração quentinha através do pano que o cobria. Pensei em tudo que William tinha dito. Não era uma promessa de cura, não era um vai passar. Era só a verdade. E de algum jeito, aquilo doía menos do que as palavras bonitas que os outros falavam para me animar. Dona Maria voltou com um prato de angu e um pedaço de carne seca. Sentou-se na cadeira de palha ao lado da cama e começou a comer em silêncio, como se soubesse que eu não tinha fome. Você tá muito magra, ela disse, mastigando devagar. Precisa comer, senão o leite seca de vez. Eu balancei a cabeça, mas não discuti. Peguei um pouco do angu com os dedos e levei à boca. Engoli sem sentir gosto. O corpo parecia um peso morto, como se cada movimento fosse uma batalha. O menino precisa de nome, Dona Maria falou de repente. Olhei para ela, surpresa. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado em quase nada além de sobreviver aos dias. Nome, repeti, como se a palavra fosse estranha. Não dá para ficar chamando de bebê para sempre. Ela limpou os dedos na saia. Você não tem nenhum na cabeça? Fiquei quieta, passando os dedos pelo rostinho do menino. Ele tinha os olhos fechados, as pestanas longas como as do pai. De repente me lembrei de uma noite, pouco antes de tudo acontecer, quando João tinha chegado em casa sujo de terra e feliz. Asterisco, e se for menino, a gente põe o nome do seu avô. Asterisco, ele tinha dito, rindo, enquanto lavava os pés na bacia. Asterisco Antônio. Antônio como o velho Antônio, que aguentou mais de 80 anos nessa terra sem nunca reclamar. Asterisco. Eu tinha concordado na hora porque João falava do avô com um orgulho que não via em mais nada. Mas agora o nome doía. Porque Antônio tinha morrido de velhice, depois de uma vida inteira de trabalho. E meu filho talvez nem chegasse a conhecer o pai. Antônio. A voz saiu baixa, como se o nome pesasse mais do que eu imaginava. A parteira, uma mulher de mãos grossas e olhares rápidos, anuiu sem dizer nada. Ela já tinha visto isso antes. Mães que escolhem nomes como promessas, como desculpas, como pontes para algo que não volta. Ele vai precisar mamar logo, murmurou, enrolando o bebê num cobertor surrado que cheirava a fumo e ervas. Você tem leite? Não respondi. Não sabia. Meu corpo ainda doía como se tivesse sido esmagado entre duas pedras, e o peito ardia de um jeito estranho, como se algo dentro de mim estivesse se preparando para uma batalha. A parteira não insistiu. Só colocou o menino nos meus braços e saiu, deixando a porta entreaberta. O vento da noite entrou, trazendo o cheiro de terra molhada e o barulho distante dos grilos. Antônio, asterisco, meu Antônio, asterisco. Mexeu os lábios como se procurasse algo. Eu aproximei do peito, hesitante. Ele segurou com força surpreendente, os dedinhos apertando minha pele como se tivesse medo de soltar. A dor foi aguda a princípio, um fio quente cortando por dentro, mas depois veio um alívio esquisito, como se aquele gesto pequenino fosse a única coisa que ainda fazia sentido.
Você não vai conhecer seu pai, falei, mais para mim do que para ele. Mas vai saber que ele existiu, porque eu vou te contar. A voz embargou. Engoli em seco e continuei, porque se não falasse naquele momento talvez nunca mais conseguisse. Ele tinha as mãos cheias de calos, mas escrevia cartas bonitas. Gostava de cantar enquanto trabalhava, mesmo desafinado. E ria de qualquer coisa, até quando não tinha graça. Você ia gostar dele. O bebê soltou o peito com um suspiro, os olhos ainda fechados. Passei o dedo na bochecha dele, sentindo a pele macia, quase transparente. Como era possível que algo tão pequeno carrega tanto peso? João não estava ali para ver o filho, para ensinar a ele como segurar a enxada ou como reconhecer o cheiro da chuva antes dela cair. Mas estava em cada traço daquele rosto, na curva do nariz, no jeito como a boca se movia mesmo dormindo. Alguém bateu à porta. Não era a parteira, o toque era leve demais, quase tímido. Posso entrar? Reconheci a voz antes de ver o rosto. Era Maria, a vizinha, com um embrulho de pano entre as mãos. Trouxe umas coisas, disse, sem olhar direto para mim. Roupa de quando o meu nasceu. Está lavada. Colocou o pacote na cadeira ao lado da cama. Dentro, dobradas com cuidado, havia camisinhas minúsculas, um gorro de lã e um cobertor bordado com flores desbotadas. Obrigada, murmurei. Ela ficou parada, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas só balançou a cabeça e saiu. O silêncio voltou mais pesado agora. Olhei para Antônio. Ele tinha adormecido de novo, a respiração tão leve que mal mexia o cobertor. Deitei-o ao meu lado, com medo de esmagá-lo se o colocasse na manjedoura improvisada, uma caixa forrada com panos. Fiquei observando o peito dele subir e descer, contando as respirações como se isso pudesse me garantir que ele não ia embora também. A exaustão veio em ondas, arrastando meus pensamentos para um lugar escuro onde João ainda estava vivo, onde a terra não tinha engolido metade da nossa vida. Mas quando fechei os olhos, o que vi foi o buraco no chão, fresco e profundo, e o som da pá batendo na terra seca. E soube que por mais que eu quisesse, não havia como voltar. Só havia o agora, eu, ele e a sombra comprida de tudo que tinha sido e nunca mais seria. Amanheceu com um clarão cinzento entrando pela fresta da janela. Antônio choramingou antes de abrir os olhos, um som fraco, como o piar de um filhote perdido. Peguei-o no colo e senti o cheiro azedo do leite seco em sua boca. A fome tinha voltado. A gente vai ter que se virar sozinhos, falei, encostando a testa na dele. Mas a gente consegue. Não era uma promessa. Era só o que restava. O chão da cozinha estava frio debaixo dos meus pés descalços. Coloquei Antônio na cadeira de madeira, a mesma que meu pai usava para me dar banho quando eu era pequena, e que agora rangeva a cada movimento do menino. A panela de ferro, herdada da minha avó, ainda estava no fogão, com os restos de feijão grudados no fundo. Raspei com a colher até soltar um pouco da crosta preta, misturei com água e levei ao fogo. Não tinha sal, não tinha óleo, não tinha nada além daquilo. Antônio observava, quieto, os dedos enfiados na boca. De vez em quando, ele olhava para a porta como se esperasse alguém. Eu também olhava. Mas ninguém vinha. Quando a água começou a ferver, o cheiro de queimado subiu e me deu náusea. Desliguei o fogão e servi a mistura grossa em 2 pratos de barro. Antônio fez careta ao primeiro gole, mas engoliu. Eu mastiguei devagar, sentindo a areia dos grãos entre os dentes. Não era comida. Era só algo para encher o estômago até a noite. Hoje a gente vai na cidade, falei, lavando os pratos com água da bacia. Precisamos de coisas. Ele não perguntou o quê. Não perguntava mais nada desde que o pai sumiu. Só assentiu, os olhos grandes demais para o rosto magro. Caminhamos pela estrada de terra, eu de sandálias rasgadas, ele descalço. O sol já queimava, e o pó subia a cada passo, grudando na pele suada. Na beira do caminho, um homem velho vendia mangas em uma banca de madeira. Parei, contei as moedas que tinha no bolso, R$ 3,40. Dava para 2. Escolhe uma, disse Antônio. Ele hesitou como se não soubesse o que fazer com a liberdade. Por fim, apontou para a menor, verde clara, ainda dura. O homem cortou com a faca suja e nos deu. Antônio segurou o pedaço com as 2 mãos, chupando o sumo devagar, como se fosse a última coisa doce que ia provar na vida. Na mercearia, a dona Maria nos olhou de cima a baixo quando pedi fiado. Já tá devendo desde o mês passado, menina. Só 1 quilo de arroz e um pacote de macarrão, insisti. Pago na colheita. Ela suspirou, coçou o braço cheio de veias grossas e empurrou a sacola pelo balcão. Tá bom, mas é a última vez. Saímos com a comida debaixo do braço. Antônio não soltou o resto da manga até chegarmos em casa.
Quando finalmente jogou o caroço no mato, suas mãos ficaram pegajosas, e ele as esfregou na calça surrada. À tarde, enquanto ele dormia no colchão no chão, eu sentei na porta e fiquei olhando o caminho. Não tinha mais lágrimas. Não tinha mais raiva. Só um cansaço que parecia ter se misturado aos ossos. De vez em quando, o vento balançava as folhas secas da gameleira, e eu pensava em como seria fácil deitar e não levantar mais. Mas então Antônio se mexia no sono, resmungava alguma coisa, e eu lembrava que ainda tinha que ferver a água, que ainda tinha que varrer o chão, que ainda tinha que existir. Quando escureceu, acendi a lamparina e assoprei as brasas do fogão. O arroz queimou um pouco, mas ninguém reclamou. Comemos em silêncio, ouvindo os grilos e o barulho do vento nas telhas soltas. Antes de deitar, Antônio segurou minha mão. "Cê acha que ele volta?" Não respondi. Não sabia. E mesmo que soubesse, não adiantaria dizer. Apertei os dedos dele e apaguei a luz. A manhã veio com o cheiro de terra molhada. Antônio já estava de pé, encostado no batente da porta, olhando o caminho de barro que levava até a estrada. Seus pés descalços afundavam levemente na lama, como se a terra quisesse puxá-lo para baixo. "Choveu a noite toda", ele disse, sem virar o rosto. "O rio deve estar cheio." Fui até a panela e mexi o que sobrou do arroz queimado, misturando com um pouco de água para disfarçar o gosto. Não tinha café nem pão, nem nada além daquilo. Antônio tossiu, uma tosse seca de quem dormiu mal. "Vou ver se acho uns ovos na galinheiro", falei, mais para dizer alguma coisa do que por esperança. As galinhas estavam magras demais, quase não botavam. Ele assentiu, ainda olhando para fora. Quando passei por ele, senti o calor do corpo magro, os ossos quase furando a camisa surrada. Não disse nada. Não tinha nada para dizer. O galinheiro cheirava a mofo e penas velhas. Uma das galinhas bicou minha mão quando enfiei os dedos debaixo dela, procurando. Não achei ovos. Só um ninho vazio e umas formigas subindo pela parede. Voltei para casa e coloquei a panela no fogão. Antônio tinha se sentado na cadeira de madeira, as mãos entre os joelhos, os olhos fixos no nada. O vento entrava pelas frestas, mexendo nas cinzas do chão. "Acho que hoje não", ele murmurou, como se estivesse terminando um pensamento que não começou. Não perguntei o que queria dizer. Sabia.